Mas como é que um trauma que já virou parte da personalidade da pessoa deixa de ser, ou ele limpa, é eliminado? Como é que isso acontece? Não, ele não é esquecido. Ele é ressignificado. Você sempre vai se lembrar que aquilo aconteceu, mas você não vai se lembrar da mesma forma. Vamos supor que... o trauma, ele é atemporal. Se tem um negócio que dura, é trauma. Passou 20 anos, 30 anos, a pessoa fala, poxa, toda vez que eu penso naquilo, eu me sinto mal, dá uma sensação ruim nela. A gente faz a sessão de hipnoterapia, por exemplo. No final da sessão, tem nos meus vídeos isso aqui no YouTube, eu falo. Tenta pensar no problema. A pessoa faz essa cara, fala assim... eu me lembro, aconteceu, mas não estou sentindo aquela coisa. Ou seja, eu não estou sentindo mal, estou sentindo uma indiferença em relação àquilo. Ou seja, a gente muda a percepção do significado. A gente não muda o evento, não tem como apagar. Então tem gente que fala assim, Lucas, faz uma hipnose para eu esquecer meu ex. Você vai lembrar do desgramado o resto da vida. Mas você não vai mais sentir o que você sentia. A gente tem como mudar o que ele significa para você, assim como uma fobia. O que é uma fobia? É um significado imaginário que a pessoa deu a uma coisa. Por exemplo, a pessoa tem fobia de sapo. Ora, o sapo é o mesmo para todo mundo, mas para cada pessoa vai ver o sapo de uma maneira. Uma vai ver o sapo e vai falar, um sapo. Outra vai falar, nossa, que nojo. A outra não vai poder ver no Discovery Channel que ela vai subir em cima do sofá. É uma fobia. A fobia, ela é o excesso do medo. O medo, ele é saudável. Eu preciso ter medo de alguma coisa. Preciso ter medo de altura, medo de velocidade para me proteger, é o meu sistema de proteção. A fobia, ela excede. Geralmente ela vem de um trauma. A pessoa provavelmente teve uma experiência negativa com aquele objeto fóbico na infância, em algum momento da vida dela, e atrapalhou a qualidade de vida dela. A pessoa tem fobia de elevador. Pô, tem que subir escada. Tem fobia de avião, não pode pegar um avião. Tem fobia de ponte, não pode passar numa ponte. Atrapalha o ir e vir dela. Por conta do quê? O significado errado que ela deu. Errado, na verdade, em relação à saúde dela. Né? Um dos criadores da PNL, o Richard Bandler, ele diz o seguinte: para problemas imaginários, soluções imaginárias. Ou seja, a fobia é um problema imaginário. Embora a pessoa sinta taquicardia, sudorese, falta o ar, quando ela pensa na fobia, aquilo é o sintoma. Mas por que ela está tendo aquilo? Porque está rodando um programa na mente dela. Então, quando a pessoa fala, eu tenho fobia de avião, ela não tem fobia de avião. Ela tem fobia da imagem do avião que vem na mente dela, do gatilho. Porque se eu imprimir os bilhetes e der na mão dela e falar, amanhã tem um voo às 10 horas, o que ela já começa a sentir? Ela já começa a passar mal. Porque ela tem uma imagem na mente dela que mostra ou o avião caindo, ou ela tendo uma crise dentro do avião, acontecendo alguma coisa. Mas qual é o caminho que se faz para chegar nessa informação e reprogramar? É pela PNL? A PNL que faz isso? A PNL com a hipnose é a fusão maravilhosa. Por quê? A hipnose é um estado, ela propicia o estado. A programação neurolinguística, ela é a comunicação plena. Ela vai mapear exatamente a estratégia por trás do problema. Ela não vai chegar para o ansioso e falar assim, por que você tem ansiedade? Eu tenho ansiedade porque, sei lá, o mundo é cruel. Quando a gente fala por quê, a pergunta é sempre óbvia. A mente não fica sem respostas. Mas a PNL vai falar assim, como você faz para ter ansiedade? Como você faz especificamente para ter síndrome do pânico? A pessoa fala, como eu faço? É inconsciente. É inconsciente, mas você faz. Existe um passo a passo por trás de tudo. Eu penso nas contas que eu tenho que pagar, eu imagino que eu vou perder o emprego, aí me sobe um calafrio do joelho pro ombro, aí eu começo a ficar nervoso, aí eu comento com as pessoas que eu tô ficando ansioso, ou seja, e aí eu fico ansioso. Então tem um passo a passo, é como uma fórmula de matemática. A gente destrincha, Petri, essa fórmula de matemática mental e a gente altera essa ordem. Basicamente altera o gatilho, altera a ordem, muda a programação. Mas como que muda? Tem algum exemplo para ficar mais claro? Tem diversas técnicas, tá? Mas uma das técnicas da programação neurolinguística, por exemplo, consiste em eu pegar o gatilho, que geralmente é uma imagem, porque todo problema tem uma imagem associada. Então, quando a pessoa fala que tem um problema, eu falo assim, qual imagem vem na sua mente? Primeira imagem. Nossa, vem imagem de uma pessoa, às vezes é uma imagem metafórica, vem a imagem de um monstro. Eu vou pegar aquela imagem e vou trabalhar com ela. Eu posso desconstruir a imagem, eu posso inverter, eu posso explodir, eu posso trocar por outra, colocar outra no lugar. Basicamente, eu enfraqueço a preocupação dela, eu enfraqueço a imagem negativa e eu
trago um recurso que tem nela mesma para colapsar contra o problema. Por exemplo, a pessoa ansiosa. Ela não fica ansiosa o tempo inteiro, concorda? Concorda que dentro dela, já teve algum dia na vida dela que ela sentiu paz, tranquilidade? Que seja um dia que ela foi numa praia e se sentiu bem? Eu pego esse recurso na linha do tempo dela, na memória dela, e trago para aquele momento presente e ensino ela como acessar aquele estado. Que está na biblioteca mental dela. Uma pessoa que está insegura, ela já teve segurança para fazer alguma coisa. Onde está a segurança? Eu busco esse recurso e ponho no lugar. É uma das estratégias. Uma coisa que eu costumo falar que é interessante, Petri, é que assim, todo mundo tem fé em alguma coisa. Tem gente que fala, poxa, eu não tenho certeza das coisas. Aí eu falo, você está certo disso? Sim, tenho certeza. Então você tem certeza de alguma coisa. Por exemplo, você tem certeza que amanhã o sol vai nascer? Tem certeza? A pessoa fala, tenho. Você tem filho? Tenho. Você ama seu filho? Amo. Você tem certeza? Tenho. Então você tem fé, você tem certeza em alguma coisa. Mas quando eu falo assim, você acredita que você pode ganhar o dobro do que você ganha? Ah, poxa, eu já não sei. Mas a certeza, ela existe em você. Ela existe em algum lugar da sua mente. Até o jeito que você fez com o seu corpo, com o seu rosto, falou, sim, óbvio que eu amo meu filho. Mas você não vai ter esse mesmo tipo de crença, muitas vezes, para falar assim, é óbvio que eu ganho dinheiro. Sabe? Ela precisa de construir. A programação neurolinguística vai me ajudar a construir o estado de convicção. Mas aí não tem a ver com o fato de que o amor pelo filho existe, ela sente, consegue ver e ela não tem esse dinheiro a mais. Então ela não está só percebendo a realidade? Sim, só que ela tem também uma imagem associada ao filho. Eu me mapeio, eu busco como um modelo de crença que ela tenha. Porque, Petri, a nossa mente, ela não distingue o real do imaginário. O que é real? Você parar para pensar, né? Como dizia o Morpheus do Matrix, se você está falando sobre o que você pode ver, tocar, sentir, saborear, o real são sinais elétricos interpretados pela sua mente. O que você vê, o que você imagina para sua mente é a mesma coisa. Então a PNL trabalha muito com os seus modelos mentais, as referências que você tem, certo? Tanto boas quanto ruins. São modelos, são aproveitáveis. Ela diz que todo comportamento é útil em algum lugar. Por exemplo, a raiva, ela é ruim? Não, ela pode ser muito bem usada. Né? Tem gente que quando ativa a raiva, ela produz pra caramba. Então, a raiva ela não é ruim, mas às vezes você está tendo raiva no ambiente de trabalho. Então, você, por exemplo, ter foco é bom? É muito bom para você usar lá na hora de fazer a prova, para não dar branco. Sabe? Mas você está tendo foco no videogame. Ou seja, o foco existe em você. E você só está focando no videogame. Não que seja errado, mas você está focando no estudo. Ou seja, você tá, na hora que tem que ficar calmo, você tá ficando nervoso. Na hora que tem que ficar bravo, às vezes você tá calmo. Então, como distribuir melhor os meus recursos internos? Agora, para focar, como que eu ativo o foco? Qual o meu modelo de foco? Por isso que ela surgiu da modelagem. Ó, só para dar uma introdução. A programação neurolinguística, ela surgiu com a ideia de ser a modelagem da excelência humana. Ou seja, quais os comportamentos das pessoas excelentes? Como especificamente elas fazem o que elas fazem? Começou especificamente na Califórnia, nos anos 70, na Universidade de Santa Cruz, quando um neurolinguista, o John Grinder, e um matemático, estudante de computação, o Richard Bandler, estavam curiosos para entender como funcionava a mente dos 3 maiores terapeutas dos Estados Unidos daquela época. Que na época era a Virginia Satir, da terapia familiar. Inclusive eu digo que ela é uma das precursoras da constelação familiar. Ela era uma psicóloga. O Fritz Perls, da Gestalt terapia, e o Dr. Milton Erickson, psiquiatra e hipnoterapeuta. Então eles começaram a fazer um trabalho de modelagem dessas pessoas. Por exemplo, a modelagem do Milton Erickson durou cerca de 9 meses. O Milton Erickson era um exímio terapeuta, mas ele não sabia explicar o que ele fazia. Então os modeladores da PNL foram lá. Vamos ver o que ele faz. Olha como que ele olha a frase que ele usa, olha o jeito que ele pensa, olha o jeito que ele conduz a terapia. E eles desenvolveram essa metodologia que colocaram no primeiro livro da PNL chamado A Estrutura da Magia, que é a estrutura daquilo que funciona dessas 3 pessoas.
E eles se tornaram terapeutas incríveis, rapidamente, em pouco tempo eles se tornaram bons terapeutas. Davam seminários e conseguiam tratar pessoas com fobias em 15 minutos, 20 minutos. Os psicólogos da época ficavam horrorizados, né? Porque não acreditavam que aquilo podia ser possível, né? E então ela modela, ela busca um modelo e ela sistematiza. Tem até uma frase que eles dizem o seguinte: nós pegamos o que as pessoas fazem de melhor, sistematizamos e tornamos isso um modelo. Uhum. Então, o modelo, se você parar para pensar, você pega uma pessoa que se admira muito, ela tem habilidades interessantes. Talvez não te interessa todas as habilidades, mas tem uma coisa que ela faz que é muito legal. E tem como você mapear exatamente o que ela faz. Não é copiar. É entender como ela pensa, como ela sente para ser quem ela é. O caminho daquele pensamento. O caminho, porque se você sentir o que ela sente, se você pensar o que ela pensa, se você acreditar no que ela acredita, você vai ter comportamentos similares ao que ela tem. Certo? Então, um PNLista, ele é um observador. Ele é um grande observador, porque ele está observando o comportamento humano o tempo todo e está pegando os melhores modelos. A gente chama isso de acuidade sensorial, que é você calibrar a sua percepção para ver o que ninguém está vendo. Sabe? Modelar aquilo que ninguém tá percebendo e você conseguir chegar o mais próximo possível daquele modelo. É uma das frentes da PNL. A PNL tem várias frentes. Uma delas é essa, porque ela surgiu num berço terapêutico. Mas hoje ela é utilizada por grandes empresários, CEOs, atletas. Já foi modelado atleta, jogador de basquete, esportistas, jogador de xadrez. O que você imaginar já foi modelado.